All right. All right. All right. Beleza. Yes, thank you for your Chodesh Terumah. Obrigado pelas suas terumot do Chodesh. I'm your host, Doctor in Training, Shaliach Apostle Moshe Yosef Konyuchowski. Eu sou o anfitrião em vocês, doutor em treinamento, apóstolo Sholiach Moshe Yosef Kanichowski. I'll be your host for the next hour or so. Eu vou ser o anfitrião de vocês pela próxima hora, ou mais ou menos isso. And we're going to preach a message today Nós vamos pregar uma mensagem hoje that came to me, and I want to, usually, we have to give all kavod. que veio até mim. Normalmente nós temos que dar toda a kavod, And we have to give. I'm going to need you over there to put up Jude in a second, Rivka. We have to give all kavod and all honor nós temos que dar toda a kavod e toda a honra to Yahusha. a Yahusha. And far be it from me to give any kind of recognition E longe de mim esteja dar qualquer tipo de reconhecimento to the enemy. ao inimigo. So I would never do that. Eu nunca faria isso. Again, we want to welcome you to our worldwide Chodesh celebration. De novo, nós queremos dar as boas-vindas a vocês para a nossa celebração mundial do Chodesh. Thank you for joining us on this Yom Echad. Obrigado por se juntarem a nós nesse Yom Echad. But what I've done is, rather than give Satan any credit, Mas ao invés disso, ao invés de dar qualquer crédito a Satanás, I've decided to use one of his, what he considered timely, eu desejei usar uma coisa que ele usou como se achasse que fosse algo apropriado, I consider untimely, fiery darts e eu considero dardos do inimigo num tempo não apropriado, to attack us with one of the demons that have been assigned to us for over a decade. para nos atacar por um demônio que nos foi designado há mais de 10 anos. So I'm basically going to take the opportunity to turn the destruction on his own head. Então, basicamente, eu vou usar essa oportunidade para devolver a destruição na própria cabeça dele. Okay? And we're going to do so. We're going to take this weapon. Nós o faremos, nós vamos pegar essa arma and we're going to use it to teach the word of Yahuwah. e nós vamos usá-la para ensinar a palavra de Yahweh. All right? How's that for a reversal? Que tal essa para uma reversão? You see? So when we repel the attacks of the enemy Então, quando nós repelimos os ataques do inimigo with the shield of Emunah, com o escudo da Emuná, we can take that fiery dart, nós podemos pegar esses dardos flamejantes, pick it up, levantá-lo, put it back in the bow of Judah colocá-lo de volta no arco de Yahudá, with the arrows of Ephraim, com as flechas de Efraim, to not only come against the Greco-Roman lies and culture, para não só irmos contra as mentiras e estilo de vida greco-romanos, but to attack the enemy and send the arrow back where it came from. mas para atacar o inimigo e mandar de volta essa flecha da onde ela veio, para onde ela veio. I want you to turn with me, please. Eu quero que vocês vão comigo, por favor. Rivka, if you can figure out how to put it on the screen. Yehudah. Yahudá. She needs help. You know? It's a little bit tricky though because I have it's a new, the book of Jude. Let's see if we can get that on the screen. Slide it. And there's a little, the book of Jude. O livro de Judas. Give me 1 second. Dá um segundinho. Let me help the girls. No, it's different.
Okay, problem solved. Problema resolvido. It's all Nehemiah's fault. Tudo do Nehemia. Actually, he'd be here today if we asked him to, but Na so real, I guess it's my fault. All right. ele estaria aqui se a gente tivesse pedido, mas então é minha culpa, na verdade. It just sounds better. Now I got it set up, Rifki, so you can just slide the boxes. Okay? All right, so I made it nice and easy for you. Isn't that the job of a husband to make things as smooth as possible? Não é o trabalho de um marido deixar as coisas mais fáceis Não. possível? Yeah, when you drive, yeah. No, like, can No, not the scenes right now. Nope. Because you can, but you're asking for trouble. So I'm going to take one of these fiery darts. Então eu vou pegar uma dessas flechas flamejantes And use it against the enemy himself. e vou usá-la contra o próprio inimigo. In the book, put me on screen, please. We're fine. No, we're fine. Now scroll down to verse 23, please. In the RST&E. Verse 23. Mariamne, minimize your thing so I can follow. Versículo Verse 20. 23. Versículo 23. Actually, let's pick it up in verse 10. Na verdade, vamos começar no versículo 10. We're in the book of Jude. We're in the book of Yehuda, verse 10. Livro de Yahudá, Judas, versículo I've 10. entitled today's message, Eu intitulei a mensagem de hoje, and I'm talking to Yasrael. e eu estou falando com Yasrahal. I'm talking to the body. Estou falando com o corpo. I'm talking to every born-again believer. Estou falando com todo crente nascido de novo. I'm talking to everyone who's planted in an assembly, Estou falando com todo mundo que está plantado numa assembleia, from the least to the greatest, do menor ao maior, to all those who know Yahuwah para todos aqueles que conhecem Yahuwah and are called to be echad in unity of vision and purpose. e são chamados para serem errados em unidade de visão e propósito. I'm talking to you. Estou falando com vocês. There are certain people who will always be assigned to our kehillah. Há certas pessoas que sempre serão designadas para a nossa Kehillah. And in a minute, you're going to wonder, what does this have to do with Chodesh number 6? Em um minuto vocês vão estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o Chodesh número 6? Said, Eu disse, what does this have to do with Chodesh number 6? o que isso tem a ver com o Chodesh número 6? Repuesto. Resposta, Everything. tudo. Because if we're not prepared, we could be in for a day of the Lord attack before the day of the Lord comes. Porque se nós não estivermos preparados, nós podemos estar próximos And we just read about that de um ataque do Senhor antes do dia do Senhor acontecer. in the book of Yoel. No livro de Joel, We just read about that. nós acabamos de ler sobre isso. So every born-again believer Então, todo crente nascido de novo has an obligation tem uma obrigação to be a watchman, de ser um vigia, to be a natsar, de ser um natsar, to be on the lookout, de estar vigiando and to stand your guard, e levantar a guarda and to stand your ground, e manter o teu território. because the Moadim of the 6th and now the 7th month are coming. Porque as Moadim do 6º e agora do 7º Rodesh estão vindo. They speak evil, verse 10. Put it on the screen. Versículo 10, eles falam mal. There's a they there, Tem um eles aqui. of things that they don't understand, like divine government, congregational leadership, submission to authority, respect and honor for our leaders. Eles falam do que eles não entendem, como a vida congregacional, respeito sobre as lideranças, dar honra e respeito aos nossos líderes, o governo divino. They read the scriptures, but they don't want to know what the scriptures have to say about certain topics. Eles leem as escrituras, mas não querem saber o que a escritura fala sobre certos tópicos. They do not know because they choose not to know. Eles não sabem porque eles escolhem não saber. It's the same scriptures that they read about Abraham, Isaac, and Jacob, but there are certain rules and regulations on how divine government is to be enacted in every day and age.
É o mesmo livro que eles leem sobre Abraham, Isaac e Yaakov, mas ele tem regras de como a liderança tem que ser feita nesse dia e época. So how to make soup and tzitzit and how to roast lamb, they know. Então, como fazer sopa, tzitzit, como assar cordeiro, eles sabem. But there will be evil ones that come into our camp next month. Mas haverão malignos que vêm para o nosso acampamento no mês que vem. Now, if you're meeting at home over the telephone, this is not you don't have to worry about it. Agora, se vocês estão se encontrando dentro da própria casa pelo telefone, vocês não têm que se preocupar com isso. Most of us have a local kehillah here in Yadi, and we have to be on guard and be watchmen on the wall. Mas a maioria de nós temos uma guerrilha local aqui na Yati e temos que estar em guarda, vigiando na muralha. Because these evil beasts start their attacking in the month of preparation, the 6th Chodesh. Porque essas bestas começam seu ataque no mês da preparação, no 6º It's when Chodesh. the attacks begin. The enemy's too smart. É quando o ataque começa. O inimigo é muito inteligente. And it's time for us to get smart E é hora da gente ficar inteligentinho with the enemy. com o inimigo. So the attacks will start in the 6th month. Os ataques começam no 6º mês. While we're fasting and preparing and getting ready, our hearts ready for the full menu. Enquanto nós estamos nos jejuando e preparando os nossos corações para o menu completo Of the 7th month. do 7º mês. We have to have our guard up earlier, 30 days earlier. Nós temos que estar com a nossa guarda levantada 30 dias antes. There are those already who are being attacked. Há aqueles que já estão sendo atacados. And the month is only 10 hours old. E o mês só tem 10 horas até o momento. No car, Sem carro, no transportation, sem transporte, no money for gas. sem dinheiro para gasolina. How are you going to come to the Moadim when you have no car? Como é que você vai vir para as Moadim se você não tem carro? When the bus is on strike? Quando o ônibus estiver de greve. Do you get it? Entendeu? There are evil demons that have anointed the ambassadors of the kingdom to speak death into your life. Há demônios que foram ungidos com Lies. a unção do reino para falar morte sobre a tua vida, medo, mentiras. Fear is not of Yahuwah. O medo não é de Yahweh. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no one's prophecies about me or about you. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu nunca temerei as profecias de morte sobre mim ou sobre vocês. Not if these are unregulated, Não se essas não forem regulamentadas, unaccountable, sem prestação de contas, not submitted to divine government and the elders at the gates of theocracy. não submetidas ao governo divino e os anciãos no portão Read da my lips, teocracia. Read my lips. Leia meus lábios. I never listen to a single person or what they allegedly have to say in the name of Yahuwah Eu nunca ouço o que uma pessoa quer dizer ou o que ele supostamente tem a dizer no nome de Yahweh, if they are not submitted to the elders of Yasrael, se eles não forem submetidos aos anciãos de Yasrahal, seated perpetually from generation to generation at the gates of theocracy. sentados perpetuamente de geração em geração aos You're portões da wasting your teocracia. time, mama. Tu está desperdiçando o teu tempo. Go find another congregation, a leader that you could put fear into as a wolf in sheep's clothing, because I'm full of the Ruach and Chokhmah. Vai achar outro líder Been there, congregacional. done that. I've dealt Vai- with you many times before. Vai procurar outro líder congregacional para você pôr medo, porque eu sou cheio do Ruach e de Chokhmah. Eu já estive lá, já fiz isso, já lidei com isso a vida inteira. So people like you don't catch me unaware. Então pessoas como vocês não me pegam desprevenido. What I do is I take up your defeated arrow and I use it and I shoot it back at you with the anointing of the Most High. O que eu faço é que eu pego a flecha derrotada, boto no meu arco e atiro de volta em ti com a unção do Altíssimo. So some of you are lucky, even though we don't believe in luck. Put me back on the screen. Alguns de vocês são sortudos, mesmo que a gente não acredite em sorte, Because it just so happened that Chodesh number 6 is nice and convenient. porque acontece que o Rodesh número 6 é legal e conveniente. It's on a Sunday. É num domingo. But if it was on a Wednesday, you wouldn't be here, would you? Mas se fosse numa quarta, vocês não estariam aqui, certo? Some of you be working. Alguns de vocês estariam trabalhando.
And if you're working, you can't be in the assembly now, can you? E se tu tá trabalhando, você não pode estar na assembleia, consegue? Or if Chodesh was on a Friday, you wouldn't be here, would you? Ou se o Rodas fosse na sexta, você também não Some of estaria you, aqui, the certo? only reason you're listening is because it's Sunday. Alguns de vocês só estão ouvindo porque é domingo. That means you lucked out, and otherwise you may not be ready and prepared. Isso significa que você teve sorte. Em outros momentos você não vai estar preparado. So if I had a word of warning or caution for you Então, se eu tivesse uma palavra de aviso ou precaução para ti, in the second month, no segundo mês, or the fourth or fifth month, and you were working, ou no quarto ou quinto mês e você estava trabalhando, because the only time you keep Chodesh is when it falls on a Sunday. How convenient. porque tu só guarda o Rodas quando cai no domingo, que é conveniente. You could be attacked that month and not hear the warning of the prophet who was there to send you and say, hey, wait a second. We're going to use Chodesh as a warning. Tu poderia ter sido atacado nesse Rodas porque você não ouviu a palavra do profeta que queria te dar um aviso. Ó, vamos usar esse Rodas aqui para avisar as pessoas. There are certain individuals that scripture calls in Yehuda chapter 10. Há certos indivíduos que Yahuwah chama no livro de Yahudá, capítulo 10, versículo 10. He calls them beasts. Ele chama eles de bestas. Now, of course, he's talking about human beings. Claro, ele está falando de seres humanos. But a human being becomes a beast when they're not submitted to authority. They have no harness on their evil, on their death sentences, on the vile subterfuge that proceeds from their mouth. Essas pessoas são seres humanos, mas eles se transformam em animais selvagens ou bestas quando eles não têm o arnês dessa armadura contra esses ataques de morte, essas profecias mal faladas, essas mentiras sobre a vida deles. These are unnatural humans who Yahuwah considers to be beasts because they hate his leaders and they speak death against his leaders and they speak guilt against his leaders and they speak condemnation against his leaders when the leaders have years and decades of fruit and they have no fruit except cigarette addiction and lesbianism and any other vice you can think of. Esses são seres humanos que Yahuwah considera não naturais porque eles se recusam a se submeter aos líderes, eles falam mal dos líderes, falam morte dos líderes, falam condenação dos líderes e falam mal das décadas de frutos que esses líderes têm, enquanto eles não têm nenhum fruto além do tabagismo e o lesbianismo e qualquer outra perversão que você possa encontrar. Unreasoning means they have no ability to reason what they're doing. Sem raciocínio significa que eles não têm maneira de raciocinar o que eles estão fazendo. A person who claims to have faith in Yahusha, who's void of reason, is classified as a unnatural, unreasoning animal. Uma pessoa que está fora desse padrão de estrutura do reino de Yahuwah é classificado como um animal não natural e sem raciocínio. Even a goat doesn't hate its owner. Até uma cabra não odeia o dono. There are some verses in Yeshayahu chapter 1 Há versículos em Yeshayahu capítulo 1, where Yahuwah says the exact same thing as Dr. Kanachowski is saying. onde Yahuwah fala a mesma coisa que o Dr. Kanichowski está dizendo. Who made you a doctor? The Lord did. Ah, quem que te fez doutor? A lei. I'm also a lawyer Eu também sou advogado, because I know the law. porque eu conheço a lei. I may not have a papelitos. Eu tenho um papelzinho. You no tiene papelitos. Eu tenho uns papelzinhos. But I'm a lawyer. Quer dizer, eu não tenho papelzinho, mas eu sou um advogado. I wish I got paid like the lawyers of this age. Eu queria ser pago igual os advogados desse tempo. So they are animals. Então eles são animais. In Isaiah chapter 1, and I don't want to turn there for the sake of time, E em Isaías capítulo 1, e eu não quero ir lá por causa do tempo, Yahuwah basically says what Dr. Kanachowski is saying. Yahuwah basicamente diz o que o Dr. Kanichowski está dizendo. The ox knows its owner. O boi conhece o seu dono. The donkey knows its master's crib. O burro conhece o berço do mestre dele. But my people do not know me. Mas o meu povo não me conhece. They know the Bible, but they don't know me. Eles conhecem a Bíblia, mas eles não me conhecem. A lot of people know the Bible, but that doesn't stop them from attacking the fivefold ministers of Yahuwah. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas isso não lhes impede de atacar o ministério dos 5 ofícios de Yahuwah. Congratulations, you're an unnatural, untrained, untamable animal, and your tongue is untrainable, untamed. It is a rudder that cannot be harnessed.
Parabéns, você é um animal não treinado, uma besta selvagem, a tua língua não pode ser domada nem treinável. You attack people that serve Yahuwah out of the goodness and calling of their heart. Tu ataca pessoas que servem a Yahweh da bondade e chamado do coração deles. Who have a lifetime of service and fruit when you yourself don't have a single fruit. Que tem uma vida inteira de serviço e fruto, enquanto tu mesmo não tem um fruto sequer. Present to him as the bikurim of your own ministry. Para apresentar a ele os bicurim do teu próprio ministério. And you think nothing of it. E tu não pensa nada sobre isso. And there are certain people who have a problem with authority. E há certas pessoas que têm um problema com And they take autoridade. it out on the fivefold ministers, not only because of the fivefold ministers, they just have a people with anybody in authority. Could be a police officer, could be a firefighter, could be a dog catcher from the city. If they're wearing a uniform and they have a badge, they must be part of the deep state. They have a natural loathing of anybody in authority. And this crap has seeped into the body of Yahusha and has been here for 2,000 years. E isso não tem só a ver com o Ministério dos Cinco Ofícios. Eles descontam no Ministério dos Cinco Ofícios, mas na verdade eles têm um problema com qualquer autoridade. Pode ser um policial, pode ser um bombeiro, pode ser o cara que pega os cachorrinhos que estão abandonados na rua. Se a pessoa tem um uniforme e o distintivo, eles têm um ódio natural pela autoridade, porque eles são parte do Estado profundo. E essa desgraça entrou no corpo de Yahusha e está aqui há 2000 anos. But what Yahuwah says is if they don't quickly repent, Mas o que Yahweh diz é que se eles não se arrependerem rapidamente, and like Yahuwah said to Yasra'al, e como Yahweh disse para Yasrahal, who are you that speak against my servant Moshe? quem é tu que fala contra o meu servo Moshe? These were the leaders of the tribes. Eles eram os líderes das tribos. These were 250 men of renown, very famous for knowing scripture. Esses eram 250 homens de renome, famosos por conhecerem a escritura. And the earth opened them up and swallowed them up in the rebellion of Korah. E a terra abriu e os engoliu na rebeldia de Corá. You can't reason with these beasts, so because they, like the devil, their father, Então não dá para raciocinar com essas bestas. E porque, assim como o demônio, o pai deles, because the devil also knows the Bible. porque o demônio também conhece a I want you Bíblia. to understand most people that attack fivefold ministers and loathe them and speak fear and lies and death into their life and about them. Eu quero que vocês entendam que a maioria das pessoas que atacam os líderes e odeia eles e fala mentiras de morte ao invés da vida sobre eles, I want you to understand they know the Bible, eu quero que vocês entendam, eles conhecem a Bíblia. just like their father knows the Bible. Assim como o pai deles conhece a Bíblia. Doesn't Yaakov say that the enemy knows the word? E Yaakov não diz que o inimigo conhece a palavra? The enemy knows the word. O inimigo conhece a palavra. So what would surprise you that they know the word? Então, por que te surpreenderia que eles conheceriam? And what amazes me is these people cannot change. E o que me maravilha é que essas pessoas não mudam. The same people who were speaking lies and death 12 years ago are still doing it. As mesmas pessoas que falavam mentiras e morte há 12 anos atrás ainda estão fazendo isso. Here it says they cannot. Because they cannot be reasoned. Aqui diz que eles não conseguem mudar porque eles não têm raciocínio. The same way the devil, people say, well, that's not true. Everybody can change. Really? Nobody changes. Look at me. Let me say it again in case your own thinking has polluted the straight and narrow way. Nobody changes. And I'll qualify that remark in a second. Então, as pessoas falam, não, todo mundo pode mudar. Lê meus lábios. Ninguém pode mudar. De novo, não deixa que o teu pensamento te dizer afete a tua cabeça. Ninguém pode mudar. Eu vou qualificar essa declaração daqui a pouquinho. Only the most humble. Só os mais humildes. Only the most teachable. Só os mais ensináveis. Only the most correctable. Só os mais corrigíveis Can change. podem mudar. And you can count them on a few hands. E dá para contar eles em algumas mãos. Out of 1 billion people on earth who have at one time or another confessed Yahushua. De 1 bilhão de pessoas na Terra que em um ponto ou outro confessaram Yahusha. Maybe you could put them into a few bushels, Talvez você conseguisse botar eles em alguns arbustos. a few barrels of fruit. Alguns barris de fruta. Because Yahushua said, narrow is the way. Porque Yahusha falou, estreito é o caminho. Not only narrow is the way to life, Não só estreito é o caminho para a vida, narrow is the way to stop corrupting yourself.
Estreito é o caminho para parar de corromper a si mesmo. Because when you're lying and accusing and murdering with your tongue a fivefold minister, Porque quando tu mente e acusa e ataca com a tua língua um ministro dos 5 ofícios, all you're doing is reaping coals of damnation and destruction and corruption upon your own temple. Remember my message. Yahuwah still destroys temples. tudo que você está fazendo é colher as brasas quentes de condenação para o teu próprio templo. E lembra minha mensagem, Yahweh ainda destrói templos. Look at the end of verse 10. Put it up on the screen. Olha o finalzinho do versículo 10. The damage they're doing because they cannot change, because their unwillingness to change, even though they know the Bible, but they don't respect the part about the elders at the gates of theocracy. O dano que eles estão causando, porque eles não conseguem mudar, pelo fato de serem seres humanos não raciocináveis, por mais que eles conhecem as escrituras, mas eles não estão dispostos a mudar. Who does Yehuda say they're hurting the most? Quem que Yahweh diz que eles estão machucando mais? Who does Yehuda say they're hurting the most? Quem que Yahudá diz que eles estão machucando mais? There it is. Look at that. Aqui, ó, olha aqui. Themselves. Eles mesmos. When you attack chosen fivefold ministers for their generation who are there to serve their generation for 100 years or so. Quando tu ataca um ministro dos 5 ofícios escolhido para servir a sua época, servir as pessoas do seu povo por uns 100 anos, mais ou menos, Yehuda says, who are you? Yahweh diz, quem que é tu? Who are you? I really want. Who are you that you had the chutzpah? Quem que é tu para ter essa chutzpah, Speak essa death and audácia, fear into a vessel that I have chosen to speak life into? para falar morte e mentiras em um vaso que eu escolhi para falar vida? The psalmist said it this way: O salmista disse da seguinte forma: touch not my anointed não toque no meu ungido and do my prophets no harm. e não faça injúrias aos meus profetas. So look at the end of verse 10. Olha o final do versículo 10. They are destroying themselves. Eles estão se destruindo. When Bilam and Cain and Korach rose up against the elders at the gates of theocracy, Quando Bilam, Caim e Corá se levantaram contra os anciãos dos portões da they teocracia, didn't destroy Moshe Konachowski and they never will. eles não destruíram Moshe Kaniuchowski e nunca conseguirão. They destroyed themselves. Eles se destruíram. The pot habit got worse. O hábito da maconha ficou The pior. drug abuse got worse. No healing came. There was no balm, Jeremiah chapter 9, for them in Gilead. O abuso infantil piorou. Não havia bálsamo de Gilad, Jeremias 1:9 para eles. They lived, moved, and had their very being at the Assyrian medical centers because Yahuwah would not give them and grant them the balm of Gilead. Eles viviam, estavam e tinham seus próprios seres nos centros médicos assírios, porque Yahweh não deu a eles o bálsamo de Gilad. Am Yisrael Chai is a myth. Am Israel Hai é um mito. The only part of Yisrael that chais is the part that submits to the author of life and obeys him and doesn't touch anyone serving in the fivefold ministry offices of Yahusha. Toca, no toca, no toca. No. If Yahuwah wants to bring them down, he'll bring them down. O homem Israel Hai é um mito. A única parte de Israel que Hai é aqueles que se submetem à autoridade de Yahweh e não tocam nos ungidos de Yahweh. Nunca toque neles. Se Yahweh quiser derrubar eles, ele vai derrubá-los. Look at the end of verse 10. They don't realize, they think they're getting others to attack a leader. What they're actually doing is they're corrupting their own life and, more importantly, their own ending. Olha o final do versículo 10. Eles acham que estão atacando os líderes, mas eles não veem que estão corrompendo a própria vida e o próprio fim. Now look at verse 11. Olha o finalzinho do versículo, olha o versículo 11. If you're just joining us, we're in a preparation Chodesh number 6, and we're preparing you to take your hand off Yahuwah's anointed so that you could enter the seventh month, uncorrupted and separate from Yahuwah's impending judgment, because believe me, judgment begins at the house of Yahuwah.
Se vocês estão se juntando a nós agora, nós estamos num Rodesh de preparação, nos preparando para o 7º Rodesh, te ensinando a não tocar no ungido de Yahweh, para que vocês não colham da condenação de Yahweh, porque não esqueçam, a condenação começa na casa de Yahweh. I know that verse. Eu conheço esse versículo. That means Yahuwah's going to destroy all the leaders and teachers who shouldn't be called rabbi. Call no man rabbi. Isso significa que Yahweh vai destruir todos os homens e rabinos que se colocaram nessa posição, porque Yahusha falou, não chame nenhum homem de rabino. No, it doesn't mean that. Não significa isso. The verse says judgment begins at the house of Yahweh. O versículo fala, o julgamento começa na casa de Yahweh. The house are the people that live in the house. A casa são as pessoas que vivem na casa. Not the angels assigned to the house. Não os anjos assinalados para casa. The teaching elders are the angels. Os anciãos que ensinam são os anjos. Where's that? Onde é que está isso? Where's that? Onde é que está isso? That's in Revelation chapter 1, sweetie. Está em Apocalipse 1, querido. Chapter 2, sweetheart. Capítulo 2, querido. Chapter 3, not so sweetheart. Capítulo 3, não tão querido assim. The teaching angel of the Kehillah in Thyatira, write. O anjo que ensina em Fietira escreve. Put me back on the screen. To the teaching angel of the Kehillah in Pergamum, write. Pro anjo que ensina na Kehillah de Pérgamo, escreva. Now, I know I'm not that good looking, but Yahuwah calls me a teaching angel. Eu sei que eu não sou tão bonito assim, mas Yahweh me chama de um anjo que ensina. I'm a teaching angel. Eu sou um anjo que ensina. I used to be a teen angel. Eu costumava ser um anjo adolescente. Teen angel. Remember that song, Teen Angel? So if someone's a teaching angel, are you going to really lie and murder them and say that your days are numbered? Do you know how many people have told me my days are numbered? Se essas pessoas são anjos que ensinam, você vai realmente dizer e tentar contar o número dessas pessoas? Sabe quanta gente já tentou contar os meus números? Os meus This began dias? in October of 1984. Isso começou em outubro de 84. The demon that reappeared this morning O demônio que reapareceu essa manhã told me my days were numbered. me disse que meus dias estavam numerados. Same spiritual whore, and I hope you're listening. That's the same spiritual whore. Essa é a mesma prostituta espiritual. Eu espero que você esteja ouvindo. Essa é a mesma prostituta espiritual Told me I'd be dead in 6 months, and that was back in 2012. que disse que eu estaria morto em 6 meses. Isso foi em 2012. So if you're speaking death into my life, Então, se tu vai falar morte dentro da minha vida, take a ticket, sweetheart, because there's a whole bunch of people with a ticket. pega uma senha, querido, porque tem um bocado de gente na fila já com a sua So senha. Am Yisrael doesn't chai. The remnant of Israel chais, the one Yahuwah protects and guards. That's the remnant that chais. Então, Am Israel não rai. Os únicos que rai são o remanescente de Israel que Yahweh protege. Esses são os que rai, que I'm vivem. glorying in Yahusha. Eu estou glorificando em Yahusha. When are we going to understand that the angel of the Kehillah is untouchable until Yahuwah touches him? Quando que nós vamos entender que o anjo da Kehillah é intocável até que Yahweh o toque? The angel of the Kehillah is untouchable O anjo da Kehillah é intocável until the angel touches him. até que o anjo lhe toque. Pardon me, until Yahuwah touches him. Desculpa, até que Yahweh lhe toque. So put the word back on the screen. So all these people are doing is they are quickening their own destruction. Então, tudo que essas pessoas estão fazendo é acelerar a própria destruição. Let's take a few examples of people who have come against the elders at the gates of theocracy. Vamos pegar alguns exemplos de pessoas que se levantaram contra os anciãos da teocracia, dos portões da teocracia. Cain is dead. Caim está morto. His seed is dead. A semente dele morreu. There's no resurrection or eternal life for his seed. Não há ressurreição ou vida perpétua para a semente dele. But Abel's alive. Mas Abel está vivo. Where does Yahuwah say his blood still speaks to me? Aonde que Yahweh fala que o sangue dele ainda fala? The blood of Abel still speaks. O sangue de Abel ainda fala. So that means Abel's alive. Cain has no ability to speak. Isso significa que Caim não tem habilidade de falar enquanto Abel está vivo. Where is Bilam? Aonde é que está Bilam? Where are those who ran after the Peor of Balaam? Aonde que está aqueles que correram atrás do Peor de Bilam? The errors of Balaam. Os erros de Bilam. Gone forever. Já estão longe há muito tempo. Where is the reward of righteousness? Aonde que está a recompensa da justiça? Pardon me, the reward of unrighteousness. Desculpa, a recompensa da injustiça.
Look at verse 11. Olha o versículo 11. Balaam perished, Cain perished, their rewards perished. Bilam pereceu, Caim pereceu, a recompensa deles pereceu. They thought they were gonna take down Abel. Eles pensaram que iam derrubar Abel. They thought they were gonna take down Yasra'al. Eles pensaram que iam derrubar Yasrahal. They thought they were gonna take down Moshe Rabbeinu, as in the case of Korach and the 250 princes of Yasra'al. Eles pensaram que iam derrubar Moshe Rabbeinu naquela instância dos 250 príncipes de Yasrahal. In the rebellion of Korach, listen, Quando a rebeldia de Corá, it wasn't just the people. não foi só o povo. The princes of the camp. Os príncipes do acampamento, That means the other elders. isso significa os outros anciãos. Well, I'm an elder. Ah, eu sou um If ancião. you're behaving like the scum Se tu se comporta igual a escória, and you're speaking death and condemnation and lies about a leader e tu fala morte, condenação e mentiras sobre um líder, because of your feelings rather than what is written, por causa dos teus sentimentos ao invés do que está escrito, you could be an elder. tu pode ser um ancião. You could be a reverend doctor. Tu pode ser um médico reverendo, They came against Moshe mas eles foram contra Moshe and they came against me, says Yahweh. e eles se levantaram contra mim, diz Yahweh. What did you want to say? It's because of Cain É por causa de Caim that the flood came. que o dilúvio veio, In addition to the Nephilim. além dos Nafalim. Right. Cain's seed died off there, but Shed's seed continued. A semente de Caim morreu disso, mas a semente de Shet continuou. Or a better example in the, in, Melhor the, exemplo, in the context, no contexto, Yahuwah's anointed was Noah. o ungido de Yahweh era Noah. All the people who mocked him and made fun of him and spoke death to him, they all died in the flood and he survived. E as pessoas que falaram mal dele, desejaram a morte dele, morreram, mas ele sobreviveu. The mockers and the scoffers are the ones who perished. They corrupted themselves. Os zombadores e os escarnecedores são aqueles que acabam perecendo, eles se corrompem. Now here is where the Chodesh connection comes in. Então, agora é onde a conexão do Chodesh entra. And I don't want you to miss this. E eu não quero que vocês percam isso. Because this is for every fivefold leader. Porque isso aqui é para todos os líderes do Ministério dos Cinco Ofícios. More than that, it is for every member of the body. Mais do que isso, é para todos os membros do corpo. Put me back, Rifki. This is for every. If you are a born again member of a local kehillah and you will keep Torah, Se tu é um membro de uma Kehillah local e se honra a Torá, or honor Torah, ou se honra a Torá, as we learned yesterday, como nós aprendemos ontem, no one can keep the Torah except Yahusha. ninguém consegue guardar a Torá, exceto Yahushua. That doesn't give us an excuse not to honor the Torah. Mas isso não nos dá uma desculpa de não honrá-la. Just realize that we're going to fall short. Só percebam que a gente vai cair antes. So we don't keep it, we honor it, and we celebrate. Então nós não guardamos ela, nós a honramos e a celebramos. And we don't erroneously claim that it's nailed to the cross. E nós não erroneamente alegamos que ela foi pregada na cruz. It is your responsibility É a responsabilidade de vocês to be an armor bearer for your leader and for the camp. de ser um escudeiro do teu líder e do Can't be acampamento. me. Oh, I'm going to say something that's going to get me in trouble. I know it, but I got to say it. Eu vou dizer um negócio que vai me causar problema. Eu sei, mas eu tenho que dizer. You can't be meeting and hanging out with people that are opposed and hate and have dispute and unsettled differences with the leader of the leaders of the camp. Você não pode ficar junto dessas pessoas, passar tempo, ser amigo das pessoas que são contra os líderes ou têm disputas não resolvidas com os líderes do acampamento. You can't be meeting them at the beach Você não pode estar com eles na praia, because you're justifying and feeding into their insurrection. porque tu está justificando e alimentando essa insurreição deles. You feel sorry for them, or you feel you can reach them. It's not your job to reach them. They are in direct opposition to Moshe and Aharon and the leaders. Your job is to guard your leaders from those who are opposed to the fivefold ministry.
Tu tem pena deles e tenta alcançá-los, mas não é o teu trabalho alcançar essas pessoas que estão indo In other contra words- Moshe e Aharon, mas você tem que alcançar os líderes que foram assinalados para aquele ministério que você faz parte. In other words, among my people, Em outras palavras, entre o meu povo, my children in Campina. os meus filhos em Campina, Not just Yoshi and Koresh's job to guard me from liars and deceivers and purveyors of death. não é só o trabalho do Yoshi e do Koresh me guardar contra enganadores e mentirosos e aqueles que percebem supostamente a morte. Every person sitting at that table, Todas as pessoas sentadas àquela mesa, part of your calling to ministry parte do chamado de vocês do ministério is to report people é reportar pessoas who are wolves, que são lobos, who are there to steal, que estão lá para roubar, who are there to kill, que estão lá para matar and who are there to destroy. e que estão lá para It destruir. is your job to report them. É trabalho de vocês reportá-las. Put me back. Not to hang out with them and meet them secretly on the beach Mas não passear com eles e encontrá-los secretamente na praia, when they've already showed their colors. quando eles já mostraram as próprias cores. So what a lot of apostles and prophets and teachers and people don't understand Então, o que muitos apóstolos, profetas e professores não entendem is that every Natsar, which means watchman, guardian, and branch, é que todo Natsar, que significa vigia, Okay. guardião e all ramo, y'all talk about is Natsarim as the branches. That's not just what Natsarim means. It means watchmen or watchmen who are like eagles. The Hebrew word for eagle is Nasar. todos vocês falam de Natsarim, que já são os ramos, mas não é só isso. Natsarim significa ramos, Natsarim significa vigias. E sabe qual é a palavra hebraica para águias? Natsar. What does an eagle do? O que uma águia faz? They watch. Elas vigiam. Radar, Radar. target, Elas botam alvo their food, their prey. na comida delas, na presa delas. And that's the way we have to report these people E é isso que nós temos que fazer, reportar essas pessoas. before the seventh month. Antes do 7º mês. At the start of the seventh month. No começo do 7º mês. During the seventh month. Durante o 7º mês. And if you allow them E se vocês permitirem, with a track record of hating the leaders of theocracy, se vocês permitirem com um histórico de ódio aos líderes dos portões da teocracia, you have now become a partaker with them in their attitude. Rebellion is not just action. Rebellion, most times, is birthed in the womb of attitude. você agora participa desse esquema de rebeldia contra eles, porque a rebeldia não é só a ação, a rebeldia também bate na atitude. Beautifully put, Shalia. Thank you. Lindamente posto, Choleu. Obrigado. I appreciate that. Eu aprecio isso aí. So most of the rebellion that Yahuwah wants us to report Então, a maioria da rebeldia que Yahweh quer que nós reportemos is not going to be somebody committing sodomy in the garage during the service. não vai ser a respeito de alguém cometendo sodomia na garagem durante o serviço. Don't you love how I come up with these examples? Right. Oh, Shaliach, there's somebody in the garage. No, it's not going to happen like that. Ah, Choleu, tem alguém na garagem? Não vai ser isso. It's going to happen with an attitude. Vai acontecer com uma atitude. And we just had that, E a gente acabou de ter isso. where there was somebody who was manifesting, Onde tinha alguém que estava manifestando, singing, cantando, worshiping, adorando, but manifesting demons, mas manifestando demônios. coming against the people, coming against the leaders. Se levantando contra as pessoas, contra os líderes. And the right thing was done. E a coisa certa foi feita. That person was reported. Essa pessoa foi reportada. You don't defend them. Você não defende eles. You don't feel sorry for them. Tu não se sente com pena deles. You don't meet them at the diner for coffee to try to get through to them. Let the leaders that they're accusing and speaking false death threats into their lives, let the leaders meet with them. Let them meet with the leaders if they're really making teshuvah, because it is the leaders that they have come against. They haven't come against you because you're not a person of authority.
Você não se encontra com eles na cafeteria para tentar trocar uma ideia com eles. Não, deixa que os líderes contra quem essas pessoas falaram se encontre com eles. Não tem nada, não é da tua conta. Você não está na autoridade para tentar falar com essa pessoa porque não foi contra ti que ela se levantou. And if you think I'm only venting, you don't know me, you don't know the scriptures, you don't know the spirit of Yahuwah. E se vocês I'm acham not que eu tô só, venting anything. I'm having a great day. se vocês acham que eu tô desabafando alguma coisa, vocês não conhecem a mim, vocês não conhecem a Yahweh e não conhecem a maneira como Yahweh funciona. Eu não tô desabafando, eu tô tendo um ótimo dia. This is for you. Isso é para vocês. It is your responsibility, like a Natsar, a watchman, an eagle, É a responsabilidade de vocês, como um Natsar, uma águia que vigia, to inform the leaders against whom death and corruption are being spoken of, and to guard the camp. It's not the leader's responsibility to guard the camp. He's too busy being the angel of teaching and instruction. It's up to you to report that wolf. It's up to you to report that individual before Sukkot rolls around and it's too late and the whole feast is destroyed. como águias vigilantes. É trabalho de vocês reportar essas pessoas aos líderes contra quem essas pessoas estão se levantando e guardar a congregação. Não é trabalho dos líderes guardar os portões, eles estão ocupados demais sendo o anjo que ensina em instrução. É trabalho de vocês antes que Sukkot chegue, antes que a celebração seja destruída. Here's the way Scripture requires a spirit-filled believer to behave. Aqui está como a escritura registra, como que um crente cheio do Ruach tem que Hello, comportar. Bo, I'm sorry. Oi, alô, desculpa. Well, what are you sorry about? Você está se desculpando por quê? I have to end my relationship with you because you haven't made shalom with Shaliach and you haven't made teshuvah, so I'm very sorry. I have to end my relationship with you until that day happens. Bye. Desculpa, mas eu tenho que terminar minha amizade contigo porque você não fez shalom com o Sholiach e, infelizmente, eu tenho que terminar meu relacionamento até que esse dia da Teshuvah aconteça. Então, tchau, tchau. Most of you don't have the integrity to do that. A maioria de vocês não tem a integridade de fazer isso. And what's worse than that, E o que é pior do que isso, you're an enemy of Yahuwah. você é um inimigo de Yahweh. It is not the job of the leaders to find out all the problems. Não é o problema dos líderes encontrar todos os problemas. The 6th month is a month of sculpting and preparing. What does it mean to prepare? O 6º mês é um mês de esculpir e preparar. Mas o que significa preparar? The carnal mind thinks, okay, prepare means I gotta tell my employer I'm not coming in. A mente carnal fala, não, beleza, eu tenho que dizer pro meu chefe que eu não vou trabalhar. To call the Best Western and make sure that we're staying in a place that has a swimming pool and a hot tub. Eu vou ligar pro hotel para ter certeza que a gente tem um lugar que tem acesso à piscina e à banheira quente. Because I'm preparing for Sukkot. I want to make sure the hotel has a swimming pool. Porque eu tenho que me preparar para Sukkot, então eu tenho que ter certeza que o hotel tem uma piscina. Huh? So we can do mikvahs. Para que a gente possa fazer mikvah. That's part of the preparation. Isso é parte da preparação. That's not the preparation of the 6th month that Yahuwah is looking for. Mas isso não é parte da preparação do 6º mês que Yahweh está procurando. Let me put it to you in ghetto language. Deixa eu falar para vocês com a linguagem da rua. He's looking for you to rat on somebody. Ele quer que tu seja X9 de alguém. Somebody who is not ratted upon, who's going to cause grave issues during the feast if we don't rat him out. Alguém que vai ser X9 se nós não X9armos outras pessoas que precisam ser expulsas. I had to learn the hard way, brethren. Eu tive que aprender do jeito difícil, irmãos. You ain't keeping no feast with the Konachowskis. Hell no, you ain't keeping no feast. Nobody's keeping the feast with me. Você não vai guardar celebração nenhuma com os Konachowskis, de forma alguma. Ninguém vai guardar celebração comigo. Unless we know you. A menos que nós te conheçamos. You're not a guest. A menos que você não seja um convidado. Your family. Você é a família. You're proving your fidelity to Yahuwah, not to me, to Yahuwah. And part of your fidelity to Yahuwah means you protect your leaders. E você provou tua fidelidade a Yahweh, não para mim. A parte de provar a fidelidade de Yahweh, a tua fidelidade para Yahweh, é proteger teus líderes. Us leaders don't need your fidelity. Nós líderes não precisamos da tua fidelidade. It is a litmus test of your alleged fidelity to Yahuwah to guard his leaders. Guardar os líderes dele é um teste final da tua fidelidade a ele. If your heart was pure, wouldn't you want your leaders to be guarded so they're around to do and minister the way they've been called to do and minister? Se teu coração fosse fiel, não seria da tua vontade, do teu benefício,
tentar proteger os líderes para que eles estivessem aí para ministrar para ti, fazer o reason- trabalho deles? The reason you're uncomfortable when you hang out with people that are in opposition to a ministry and to our ministry, the reason you feel uncomfortable because you know deep in your heart that you're doing the wrong thing and you keep doing it. That's why you're uncomfortable. You're not uncomfortable because Shaliach might find out. No, you're uncomfortable because you know you're doing the wrong thing. The Ruach HaKodesh is convicting you, isn't it? A razão pela qual você fica desconfortável, Oh. a razão pela qual você fica desconfortável se encontrando com essas pessoas não é porque você tem medo que o Sholiach vá descobrir. A razão pela qual você está desconfortável é porque você sabe que está fazendo a coisa errada. E Yahuwah já descobriu. So the apostles of Yahusha, the 12, Então os apóstolos de Yahusha, os 12, plus Pablo, junto com Paulo, after he visited Hananiah and received his sight, depois que ele visitou Hanania e recebeu a visão, understood that part of their job as a Talmid or a Talmidah eles entenderam que como parte do trabalho de um Talmid ou Talmidah is to report é Korah. reportar Korah. a Korach, a Bilam, or the princes that are with Korach. Um Korah, um Bilam ou os príncipes que estão com eles. Because to me, Korach sometimes gets a bad rap. Porque para mim, Korah ele recebe uma má reputação. What about all the princes, the 250 respected, honored leaders of Israel? E os outros 250 príncipes que respeitados homens de Israel, They were involved, eles estavam envolvidos, speaking death, condemnation, falando morte, condenação, but in the end, corrupting themselves. mas no fim corrompendo a si mesmos. Now, look what Yehuda says in verse 12. Agora, olha o que Yahudá fala no versículo 12. These are rocky reefs. Esses são recifes rochosos. A rocky, oh, I would love to look at the Greek. I'm sure there's some, or the Aramaic. I'm sure there's something even deeper there. Excuse me while I look. Me dá uma licencinha para olhar aqui o aramaico. Me dá uma licencinha enquanto eu vejo. And I'm not speaking from knowledge. E eu não estou falando do conhecimento, I'm speaking from a hunch. eu estou falando de uma corcunda. I got a hunch Eu tenho uma corcunda. that there may be something more here. Eu tenho uma... Eu acho que tem mais alguma coisa aqui. So let me hunch out. Deixa eu dar uma procurada. Yehuda, verse 12. Yahudá, versículo 12. Ah. I'll be right back. I'll be right back. Já volto, só um pouquinho. Ah. Arameo. O aramaico. Pashita. A peixita aqui, ó. It says, these are those Aqui diz, esses são aqueles who were defiled in their feasts. que estavam contaminados nas celebrações deles. They've been doing the feast as lone rangers and troublemakers all these years. Listen, and no one has ever called them out. Eles têm cumprido essas celebrações por todos esses anos, mas ninguém culpou eles. The Aramaic says, O aramaico diz, put me back on the screen. They are defiled by their own feasts. eles são contaminados pelas próprias celebrações. That means they're not there for Yahuwah's feast. Isso significa que eles não estão lá para as celebrações They're de coming to turn Yahuwah's feast. Oh my, this is too good to share. Isso aqui é bom demais para compartilhar. They're coming to turn Yahusha's feast into their own. Eles estão vindo para transformar a celebração de Yahuwah na deles. OMG. This is cray, man. Look Isso at aqui é this. loucura. Dá uma olhada. They're coming to hold Yahuwah's feast and his Kadosh leaders Eles estão vindo para impedir a celebração de Yahuwah e os líderes dele hostage, e segurá-los como reféns, to conduct riots,
para conduzir protestos. By the way, we have the Aramaic hardcover. Look at that, with beautiful gold trim. Ooh, this is a hardcover. Go online, rstne.com after Chodesh, and order. Oh, this is precious. Aliás, nós temos o aramaico em capa dura. Vai no site rstne.com, depois do Rodesh e compra. Isso aqui é precioso. It's available Está disponível from our ministry, rstne.com. do nosso ministério, rstne.com. Ristine when you run out of your Listerine. Restine quando acabar o Listerine. These are those who defile their feasts. Esses são aqueles que contaminam as próprias celebrações. They're not coming to be humble and teachable and join your believing family. No. Eles não estão vindo para ser humildes, ensináveis e completar a tua família espiritual. Não. They're coming to draw attention to themselves. Eles estão vindo para chamar atenção para si próprios. They're fishing for your sheep. Para pescar as tuas ovelhas. To put a spirit of confusion upon them. Para colocar um espírito de confusão nelas. And when they're completely confused and corrupted, to lead them out. E quando elas estiverem completamente confusas e corrompidas, para levá-las para o outro lado. Yeah, from Yahuwah's family into their own personal Manson family. Da família de Yahweh para a família Manson, pessoal deles. The Aramaic says they run riots. O aramaico fala, eles fazem motins. They're there to feed themselves with your sheep. Eles estão ali para se alimentar com as tuas Oh, ovelhas. I wish I had some support today. Queria ter um pouquinho de apoio hoje. Hi. Are you a support? I'm a supporter of the sheep I- because they're Exactly. They're coming to hijack the feast. Eles estão vindo para sequestrar as celebrações. They believe in the Bible, which means nothing. Eles acreditam na Bíblia, o que não significa nada. Didn't the Pharisees believe in the Bible? Os fariseus não acreditavam na Bíblia. They are going to hijack the feast. Eles vão sequestrar a celebração. In order to hijack the feast, they have to sow doubt about the veracity and reliability and loving heart of the leaders. They've got to sow some kind of lying discord about the motives. Oh, they're in it for the money, they're in it for the sex, they're in it for the fame. Sweetheart, when I started in the ministry, it was me and a tape recorder. Where were you? There was nobody there. It was me and a tape recorder, and I was hoping somebody would buy a tape. You lying devil. Para eles Shut up. conseguirem. You don't know me. I don't know you, and I don't want to know you unless you want to know Yahuwah. Para tu sequestrar a celebração, você tem que basicamente pôr dúvida e confusão nas pessoas sobre os líderes. Ah, eles estão aqui por causa da fama, eles estão aqui por causa do dinheiro, eles estão nisso por causa do sexo. Querido, quando eu comecei, era eu e um gravador de fita. E eu estava na esperança de alguém comprar uma fita. Você não me conhece, eu não quero te conhecer, a menos que você queira conhecer a Yahweh. And when they're done hijacking the sheep, E quando eles terminarem de sequestrar as ovelhas Yahuwah's feasts, e as celebrações de Yahweh, they're there. Look, this is amazing. I've got the que é Aramaic, maravilhoso. RSTNE Aramaic Peshitta. Eu tenho a Peshitta aramaica da RSTNE, No Greek. sem grego. Yoshi worked on this, so he knows it's right there. O Yoshi trabalhou nisso, ele sabe disso. They are running a riot. They're there to run a riot. Eles estão ali para basicamente gerenciar um motim. And not only they're there to hijack the feast, run a riot, conduct a You know- riot. E não só eles estão ali para sequestrar a celebração e fazer um motim. What is a riot? O que é um motim? An uprising against law and order. Um levantamento contra a ordem e a lei. What is a riot? O que é uma rebelião? An uprising against law and order. Um levantamento contra a lei e ordem. And devour the sheep that are part of the real family of Yisrael, E devorar as ovelhas que são parte da verdadeira família de Yisrael, feeding themselves on the mishpacha se alimentando na mishpachá, without fear. sem medo. In other words, they have no fear Em outras palavras, eles não têm medo of lying about the fivefold ministry. de mentir sobre o ministério dos 5 ofícios. They have no fear of, look, even in the Greek on verse 12, look, put verse 12 on the screen. They have no fear of feeding themselves on the sheep that are there for the right reason. Notice the sheep that are there for the right reason. Olha aqui o versículo 12, eles não têm medo de se alimentar das ovelhas que estão ali pelas razões certas.
and they have no remorse, E eles não têm remorso, no fear of Yahuwah. não têm medo de Yahweh. Clouds without rain, Nuvens sem chuva, clouds that rain and that wander with the wind. nuvens que erram com o vento. In other words, any emotion, Em outras palavras, qualquer emoção, any justification, qualquer justificação, any trick, any crafty wind of doctrine, qualquer truquezinho, qualquer nuvem de doutrina astuta to leave that feast para deixar essa celebração with victims. com vítimas. And we've seen that over the years, E nós vimos isso ao longo dos anos. over and over and over again. O tempo todo. Every time our forefathers, Yisrael, invited the Moabites or the Ammonites into the camp, what happened? Toda vez que os nossos antepassados convidavam os moabitas e os amonitas para o acampamento, o que acontecia? Visitors, Visitantes, guests. convidados. Oh, we're going to have visitors this year. Ah, nós vamos ter visitante esse ano. You're taking a chance. Você está tomando uma Some of chance. these visitors might be there to Not gonna come back. love Yahuwah with all their heart. Alguns desses visitantes talvez estejam aí para amar Yahweh com todo o coração. But others are there for verse 12. It tells you why they're there. Mas outros estão ali por um motivo que o verso 12 diz. But here's the point. Mas o ponto é o seguinte. Here's the point. O ponto é o seguinte. Put me back on the screen. This is not Yahuwah's problem. Esse não é o problema de Yahweh. This is not the leader's problem. Esse não é o problema dos líderes. It's yours. É teu problema. Because you're one of the sheep. Porque tu é uma das ovelhas. That wolf is not strong enough to take down an anointed leader. Esses lobos não são fortes o suficiente para derrubar um líder ungido. He's there for you. Ele está lá por ti. You will report him to the leaders. Tu vai reportá-los para os líderes. You will report him. Tu o reportará, Because if you don't, porque se tu não o fizer, you will be lunch. tu vai ser almoço. Mm-hmm. Yep. I'm going to say this again. Vou dizer de novo. In the 6th month, No 6º mês. this is a time to report somebody. Esse é o momento de reportar alguém. Because it's not Yahuwah's problem. Porque não é o problema de Yahweh. When the kingdom comes, it says, nothing shall offend or be unclean in my holy mountain. There will be no more Canaanite merchants in the house of Yahuwah. Zechariah 14. Yahweh fala em Zacarias 14, quando o meu reino vir, não haverá mais cananitas, não haverá mais mercadores cananitas, não haverá mais coisa ruim no meu reino. He's waiting for you to do your job. Ele está esperando para que tu faça o teu trabalho. When you join that local assembly that's hosting the Moadim, Quando tu se juntar a essa assembleia local que está sendo anfitriã das Moadim, you made a loyalty covenant with the fivefold ministers to be on their team and on their side, not to meet privately away from the Kehillah on the beach. tu fez um compromisso com os ministros do Ministério dos Cinco Ofícios lá para estar no time deles, não se encontrando com as pessoas rebeldes na praia. And when people do that, they feel bad. E quando as pessoas fazem isso, eles se sentem mal. Because instead of reporting to the leaders, you become part of the problem. Porque ao invés de reportar aos líderes, tu se torna parte do problema. So obey the Ruach. The Ruach's telling you it's not the right thing to do. Então obedeça ao Ruach. O Ruach está te dizendo que essa não é a coisa certa a se fazer. You wish it was different. You wish everybody was in shalom with the leaders, but the facts are that that's not the case. Eu sei que você gostaria que fosse diferente, que todo mundo estivesse sempre em Shalom, mas infelizmente esse não é o caso. I wish the world was Swiss cheese, so I wouldn't have to go shopping. Eu queria que o mundo fosse de queijo suíço para eu não ter que sair e fazer compra todo o tempo todo. But as long as the world is not Swiss cheese, then I have to go shopping and spend money that I don't have. Então, enquanto o mundo não for queijo suíço, eu vou ter que ir fazer as compras com dinheiro que eu não tenho. Wishing something doesn't make it so. Desejar algo não transforma esse algo em realidade. You want to say something quickly?
No, you forgot. Carry the bay by winds. Carregue a baía por ventos. Trees whose fruit has died twice. Árvores cujos frutos morreram 2 vezes. No fruit. Sem fruto. How much fruit? Quanto fruto? See, the Aramaic is incredible. O aramaico é incrível. See, if you look on the screen, put it back on the screen. Se vocês olharem na tela aqui, ó, It says the fruit that decays. lá diz o fruto que decai. But the Aramaic, I'm reading from the RSTNE Aramaic. We have it in hardcover with beautiful gold foil printing. Mas a RSTN em aramaico, que nós temos aqui em capa dura, com escrita dourada, It says the fruit has died. lá diz o fruto morreu. They have no fruit. Eles não têm fruto. So the two types of people are going to show up. These wolves come either as they used to have fruit, but it died. Então esses frutos vão aparecer como se eles costumavam ter fruto, mas esse morreu. Or they have no fruit. Ou eles vão aparecer não tendo fruto. Whether they had fruit that died or they never had fruit, they're still wolves. Quer eles tenham tido fruto que morreu ou nunca tenham tido fruto, eles são lobos de qualquer forma. These are the kind of people who are showing up, who are going to be showing up in the 7th month. E esses são o tipo de pessoa que vão aparecer no 7º mês, Who have died twice. que morreram 2 vezes. Who are calling those things that are as though they that are not as though they already were. Isso é Yahweh chamando aquelas coisas que não eram como se elas já fossem. Because when we don't repent, we die twice. Porque quando nós não nos arrependemos, nós morremos 2 vezes. First physically and then spiritually. Primeiro fisicamente e então espiritualmente. This is a nice way of saying Satan's children are coming to the feast. Isso é uma maneira legal de dizer que os filhos de Satanás estão vindo para a celebração. Those who have died twice. Aqueles que morreram 2 vezes. People that are going to show up at Sukkot. As pessoas que vão aparecer para Sukkot. Who are being sent by the enemy who are not of Yahuwah. Estão sendo enviadas pelo inimigo que não é de Yahweh. They've already died twice. Eles já morreram 2 vezes. Even though they're still coming to your feast. You see what I'm saying? Mesmo que ainda estejam vindo para a tua celebração. Consegue entender o que eu estou falando? See what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? They haven't died physically yet and they haven't died spiritually yet. Eles não morreram fisicamente ainda e não morreram But they're espiritualmente sending ainda. you messages. Mas eles estão te enviando mensagens. They're sending you communication. Eles estão te enviando comunicações. And they plan on coming to the Moadim. E eles planejam vir para as Moadim. They are those who have died twice. Eles são aqueles que morreram 2 vezes. Either without fruit or no fruit in years. Ou sem fruto, ou estão sem fruto há muito tempo. Plants that have no root. Plantas que não têm raiz. You didn't see that. Vocês não viram isso? So I put it on the screen so you can see it. Então eu coloquei na tela para vocês Why do verem. you think we keep telling people to get planted? Por que vocês acham que a gente continua dizendo para as pessoas serem plantadas? Because we like to control people? Porque a gente gosta de controlar pessoas? I'm too old to control people. Eu sou muito velho para controlar as pessoas. When you get old, you get to the point you can't even control your body functions. Quando tu fica velho, tu não consegue nem controlar as tuas funções corporais. So we're not in this to control people. Nós não estamos aqui para controlar pessoas. We're in this to plant trees Nós estamos aqui para plantar árvores that cannot be plucked up by their roots. que não conseguem ser desenraizadas pelas raízes. I don't know nothing about farming like some of you do, Eu não sei nada de plantação, como alguns de vocês sabem, and I'm going to take a guess. mas eu vou dar um chute aqui. Once you pick something up by the roots, it's very hard to find it in the same condition. Uma vez que se arranca algo da raiz, Maybe it's é possible, muito but it's very difícil. difficult. É algo muito difícil de If it achar were, a if- mesma planta na mesma condição. Eu não sei se é possível, mas deve ser muito difícil se for. So We the, are brooded could be dead. to be uprooted can be deadly. So you have to, as a leader, you've got to have your eyes open. Ser arrancado pela raiz é mortal. Então, como líder, você tem que ter os olhos abertos. Put me back on the screen. If you're going to have an open house Se tu vai ter uma casa aberta for the feast, para as celebrações, you better have every single person é melhor que tu tenha cada pessoa walking around the camp caminhando pelo acampamento, and being aware of their surroundings.
tendo cuidado com seus arredores, and be commissioned to report to you sendo comissionadas a reportar para ti anything suspicious. qualquer coisa suspeita. Because, brothers and sisters, it is your responsibility Porque, irmãos e irmãs, é a tua responsabilidade to report them. reportá-los. I don't have that problem. Eu não tenho esse problema. My Moadim are a family affair. As minhas Moadim são uma questão de família. They're no longer an open house. Elas não são mais uma casa aberta. Now, there was a time Agora, houve um momento when we thought we were being loving and kind, quando nós pensávamos estar sendo amáveis e gentis, providing people a house enquanto dávamos uma casa às pessoas and a place to celebrate the Moadim. e um local para celebrar as Moadim. In the process of being loving and kind, No processo de sermos amáveis e gentis, we were overthrowing the faith of the faithful. nós estávamos derrubando a fé dos fiéis. So the same responsibility that I have as a leader Então, a mesma responsabilidade que eu tenho enquanto líder to keep these Moadim safe. de manter essas Moadim seguras, Everyone who attends, todos que frequentam, you're either with the elders at the gates of theocracy ou tu está com os anciãos dos portões da teocracia, or you're against them. ou tu é contra eles. There's no in between. Não há meio termo. They need you Eles precisam de ti to be their eyes and their ears. para ser os olhos e os ouvidos deles. If it's not important, Se não é importante, after you do what you're supposed to do and report to them, depois que tu fazer o que você tem que fazer e reportá-los a eles, then it's on them. aí é coisa deles. The leader got the report. O líder recebeu o relatório, Leaders determined that it was not a big deal, os líderes determinaram que não era grande coisa, and you've been a good natsar. e você foi um bom Natsar. But you don't get to keep quiet. Mas tu não pode ficar quieto. You don't get to use I'm the quiet type as an excuse. Tu não pode usar uma desculpa como, não, mas eu sou quietinho. You don't get to use I'm an introvert as an excuse. Tu não pode usar eu sou introvertido como desculpa. If you're born again, you're either with the Yahusha or against him. Se tu é nascido de novo, ou tu é com Yahusha, ou você é contra ele. And Yahusha has chosen not to run his local congregations E Yahusha escolheu não gerenciar as congregações locais dele with AI intelligence com inteligência artificial or with a bot, ou com robô, but with real human beings who are leaders. mas com seres humanos reais que são líderes. And being disloyal to them E ser desleal a eles, is the exact, from heaven's perspective, da perspectiva dos céus, it's the exact same thing as being disloyal to the Yahuwah who found you a congregational home. é a mesma coisa que ser desleal ao mesmo Yahuwah que te encontrou uma Yahuwah casa espiritual. found you a congregational home. Yahuwah encontrou para ti um lar congregacional. Now you return that gratitude Agora tu devolve essa gratidão by standing with your leaders. ao ficar junto dos teus líderes. So in essence, Então, em essência, and let's focus on 13 before we get into the in essence. e vamos focar no 13 antes da gente entrar nesse em essência, Since we're on a roll with the Aramaic, já que nós estamos aqui rolando com o aramaico. 13. 13. Strong surges of the sea, Surgimentos fortes do mar, foaming or showing their shame, mostrando a própria vergonha ou fumaciando. wandering, rebellious planetos. Planetas rebeldes vagabundos. Those are fallen demons, the planets. Now, the word here is not estrellas, like in Spanish. In Greek, estrellas, same word. The word here is planets. Planets are synonymous with anything that rebels against Yahuwah, creator of heaven and earth. Aqui a palavra não é estrelas ou estrelas, como no espanhol e no grego, a mesma palavra, mas não é essa. Aqui a palavra é planetas. Então, planetas são basicamente simbólicos de qualquer coisa rebelde contra Yahuwah. So when these people come to the Moadim, Então, quando essas pessoas vêm até as Moadim, they are on the road to two deaths.
Eles estão no caminho para duas mortes. They're coming to make lunch from among the sheep Eles estão aqui para fazer almoço usando as ovelhas, who are gathered for the right reason. reunidas pela razão certa. They are wolves and wandering planets. They are foams of the ocean. Eles são lobos e planetas errantes, eles são ondas espumantes do oceano. What happens to a strong wave or a strong or a lot of foam? O que acontece com uma onda forte ou muita espuma? As soon as it hits the shore, it dissipates. Logo que ela bate na costa, ela dissipa. These people are in the process of dissipating twice. Essas pessoas estão no processo de se dissiparem duas vezes. Anything they touch is to steal, kill, and destroy. Qualquer coisa que eles tocam é para roubar, matar e destruir. They're not coming to contribute anything substantial or worthwhile. Eles não estão vindo para contribuir nada substancial ou que vale a pena. So if you're asking me, Então, se tu está perguntando para mim, after 40 years, I say, close your house. depois de 40 anos, eu digo, fecha a tua casa. Invite people that are planted. Convide pessoas que são plantadas. They may be in Georgia, they may be in North Carolina, Talvez eles estejam na Georgia, talvez estejam na Carolina do Norte, but you know they're your sheep. They're planted in your ministry. mas tu conhece eles são as tuas ovelhas, eles estão plantados no teu ministério. Roll out the red carpet. Desenrola o tapete vermelho para elas. But inviting people that you don't know Mas convidar pessoas que você não conhece, because they're looking for a place to fellowship? porque eles estão buscando um local para ter comunhão? No, you need to be wiser than a serpent, and while you're being harmless as a dove. Não, você precisa ser mais sábio do que uma serpente, enquanto inofensivo como uma pomba. These planets Esses planetas, are facing the gloom of darkness, eles estão encarando a escuridão da escuridão, reserved for eternity. reservada para a eternidade. In essence, we close with verse 14, Em essência, nós fechamos com o versículo 14, the verse of a king. o versículo de um rei. Now, I know this is not what it means. I understand. Put me back on the screen. I know it. I understand that. Eu sei que isso aqui não é o que significa, eu entendo isso. So let me preface my remark. Deixa eu prefaciar os meus remarques. It appears, Aparenta, I want everyone in California and Arizona listening carefully. eu quero que todo mundo na Califórnia e no Arizona que escutem com cuidado. This applies to everyone. Isso se aplica a todos. It appears that the subject changes. Parece que o assunto Right? mudou. He warns. Ele avisa, 6th month is a reminder that it is the responsibility of everybody o sexto mês é um lembrete que é a responsabilidade de todos to turn in these planets entregar esses planetas and report them to the leaders. e reportá-los aos líderes. And it appears that all of a sudden the context E parece que, do nada, o contexto shifts into prophecy. muda para profecia. Perhaps, Talvez. perhaps. Talvez. But let me give you another perspective. Mas deixa eu dar para vocês outra perspectiva. But Hanok, the 7th from my best friend Adam, Mas Hanok, o sétimo desde o meu melhor amigo Adam, not, não, na real, prophesied these things. profetizou essas coisas. Really? Sério? Hanok, okay, I know that Hanok prophesied. Não, beleza, eu sei que Hanok Take that profetizava. away, please. I want to see it. We know that Hanok prophesied, Nós sabemos que Hanok profetizava, but that's not what it said. mas não é o que diz aqui. It doesn't say that. Não diz isso aqui. It doesn't say that. Não diz isso aqui. And I believe in the book of Enoch. I sure do. Ah, eu acredito no livro de Hanok, eu acredito. I believe the Son of Man is coming. Eu acredito que o Filho do Homem está vindo. That is not the primary prima facie context Esse aqui não é o primeiro contexto prima facie of what we just read. do que a gente acabou de ler. Saints, that's you. Kiddushim, são vocês. What is the context of what we just read? Qual é o contexto do que a gente acabou de ler? Guard
your gates Guarde os teus portões in the upcoming Moedim, nas Moadim vindouras and report people to the leaders if you even perceive e, an issue. e reportem pessoas aos líderes. Se vocês perceberem o mínimo dos problemas. So Enoch prophesied about these. Hanok profetizou a respeito desses. Huh? Quê? So when we read Hanok's prophecy, Então, quando nós lemos a profecia de Hanok, 109 chapters, 109 capítulos, he not only spoke of Yahusha the Ben Adam returning não só ele falou de Yahusha, o Ben Adam, voltando with his Yisraelite Kedushim, com os seus israelitas Kedushim, but if you read the entire prophecy, mas se tu ler a profecia inteira, he prophesied of these planets, these wandering planets, ele profetizou desses Quite planetas, ele profetizou desses planetas errantes, 2 vezes mortos, visitors, guests with unwilling to establish roots, visitantes, convidados, sem a disposição de estabelecer raízes, coming to the feasts. vindo para as celebrações. Don't worry. Mas não se preocupa, Yahusha is also coming to the Yahusha também está vindo para a celebração, with 10,000s of people who are there for the right reason. com 10 Oh, milhões I'm de preaching pessoas good today. que estão ali pela razão I certa. gotta watch more football because the more football I watch, the better I preach. Eu tenho que assistir mais futebol, porque quanto mais futebol eu assisto, And melhor all eu the prego. wives said no. E todas as esposas falaram não. See, it's good to have a little distraction. You come back refreshed. É bom ter um pouquinho de distração, que você volta refrescado. This is my real job. That's right. This is my day job. Esse aqui é o meu trabalho, é isso que eu faço. I love my day job Eu amo o meu trabalho. because Yahoo has no meetings at night. Porque Yahweh não tem reunião de noite. He doesn't have any meetings in the temple and at the Mishkan. We don't meet at night. Ele não tem nenhuma reunião no templo, no Mishkan. Ele não se reúne com ninguém à noite. All you rabbinics, you can keep meeting at night if you want. We don't meet at night because you can't show me a single verse in scripture where Yahuwah's assembly and his presence appeared at night. It doesn't exist. We don't do night meetings. Our nights are free. Todos vocês rabinos, vocês podem continuar se encontrando de noite, mas não tem nada na escritura que me mostre que Yahweh se reunia à noite com ninguém. Então as nossas reuniões são de dia, as nossas noites são livres. Ezekiel says that Yahusha shuts down everything at At the night. Shemesh, at the setting of the Shemesh. That's right. Ezequiel diz que Yahweh termina tudo, fecha tudo quando o Shemesh se põe à noite. But getting back to the essence. Mas voltando à essência, So yes, we can begin a new thought in verse 14. então sim, nós conseguimos começar um novo pensamento no versículo 14. But why do that? Mas por que fazer isso? That means the wicked, the deceivers are coming to the planet, the wandering stars are coming to the feast. Isso diz que os enganadores, os planetas errantes, as estrelas caídas estão vindo para a celebração. But last time I checked, they're not the feast of the wolves. Mas a última vez que eu chequei, não é a celebração dos lobos. They are the feasts of the Master Yahuwah. Elas são as celebrações do Mestre Yahweh. So let's look at it this way. Então vamos olhar da seguinte forma. In the 6th month, as we prepare for the 7th month, No 6º mês, enquanto nos preparamos para o 7º, what's going to happen on Yom Teruah? o que vai acontecer no Yom Teruah? That's the day of Yahusha's coming. Esse é o dia da volta de Yahusha. So Yahusha is coming Então Yahusha está vindo with thousands and hundreds of thousands. com milhares e centenas de Who are there milhares for the right reason. They're mishpacha. They guard their leaders, even as their leaders guard them. que estão lá pelas razões certas, eles são mishpachá, eles guardam os líderes assim como os líderes guardam eles. So not to worry. Então não tem que se preocupar. Al tirah, Al-Tirá, tiene temor. sem medo. Have no fear. Não tenham medo. These clowns they're coming, especially if you have an open house. Clown They're, show. they're coming. Esses palhaços estão vindo, especialmente se vocês tiverem uma casa aberta, eles estão vindo. But if you do what you're supposed to do and report them, Mas se vocês fizerem o que vocês têm que fazer e reportá-los, be encouraged. se encorajem, Strong and courageous. sejam fortes e corajosos. Joshua 1:8 and 9. Josué 1, 8 e 9. Because Yahusha is coming
to his feasts. Porque Yahusha está vindo para as próprias celebrações. Because you cleaned house before he got there. Porque tu limpou a casa antes dele chegar aí. Oh, he's coming to a clean house. Ele tá vindo para uma casa limpa. Everybody under your care was watching out for their leaders. Porque todo mundo abaixo do teu cuidado estava cuidando dos líderes. And so Yahusha comes to his clean house, Então Yahusha vem para a casa limpa dele, the house of the rising sun. a casa do sol que nasce. We wish you a Chodesh Sameach. We wish you a Chodesh Sameach. We wish you a Chodesh Sameach and a fruitful 7th month. We wish you Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach. Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach. Chodesh, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh Sameach, Chodesh, Chodesh Sameach. Shalom Yoshi Campina a todos. Shalom, yo. Shalom, shalom. Sameach.